Olá, pessoal. Vai começar uma nova edição do NovoCast, o novo podcast do Novo Juiz de Fora. Hoje, nosso convidado comanda a Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, Roberto Tostes Reis, e ele é diretor-presidente da Prodenge. Espera aí. Começamos logo depois da vinheta. Olá, eu sou Sérgio Gataz Bara, eu sou jornalista, empresário, casado, pai de 3 lindos meninos. Eu sou líder do Partido Novo na mesorregião da Zona da Mata e faço esse trabalho voluntário para o Novo, pois acredito que a política feita com responsabilidade é caminho, sim, para transformar a vida das pessoas para melhor. Roberto Tostes, logo no início do seu curso de engenharia, foi cooptado pela programação de dados. Dessa paixão, foi tão avassaladora que logo ele fez o estágio, virou programador, analista, fez pós-graduação, especialização e atua nessa área desde 1987. Não parece não, porque ele até parece que é mais novo que isso, mas depois ele vai contar esses detalhes aí da fonte da juventude. Ele está nessa história aí há mais de 35 anos e permitiu, né, ofereceu sua experiência quando assumiu a Prodenge em junho de 2020 e distribuiu dividendos, né? A Prodenge distribuiu dividendos para o estado de Minas em 2021, 2022 e 2023 pela primeira vez em sua longa história. Para contar isso tudo e mais um pouco, está aí o Roberto Tostes Reis. Bem-vindo, Roberto, ao novo cast, o novo podcast do Novo Juiz de Fora. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Estamos aqui para bater um papo, contar um pouquinho do que a gente fez aí nesse tempo de Prodenge, também alguma experiência pública aí no Novo. Eu também acredito que a política é um mal necessário, né? Ou seja, a gente tem que transformar, temos que entrar, participar, para tentar mudar esse país que a gente está vendo momentos que a gente está passando em bastante dificuldade. Vamos em frente. Eu só queria te contrapor. Eu acho que a política é um bem necessário, porque a política bem feita, ela é transformadora, né? Então, assim, acaba que o mal necessário é frente ao que a gente enfrenta nessas últimas décadas do Brasil. Mas a gente tem prova, né? E você está vivendo isso, a gente está vivendo isso com o governo Zema, o governo do Adriano em Joinville, o Falcão, o Gleidson. Então nós estamos mostrando que política bem feita, feita com responsabilidade, e por tantos outros, né, mandatários de legislativo, vereador e deputado, né, que a gente consegue fazer a política ser um bem necessário, né, o Roberto, é isso. Bom, correto, nós temos que entrar para mudar, né? Lá, ficar em rede social só reclamando não adianta. Um amigo meu falou, vamos sair de trás do WhatsApp, gente, sai daí, pô, não é possível, só de trás do WhatsApp é muito simples fazer, né? Quando teve uma manifestação dia 10 de dezembro, que a gente agitou bastante aqui em Juiz de Fora, e a gente tem que agitar mais ainda, porque eu sempre tenho dito, Roberto, que se as multidões não forem para as ruas, vai ser difícil balançar esse isolamento, né, essa bolha que se criou e formando praticamente uma ditadura no Brasil, não é verdade, Roberto? Perfeito, assim, eu comecei um pouquinho dessa minha história na política, foi em 2014, quando a Dilma foi reeleita, e eu já era sempre gostei de política, minha família sempre foi muito politizada, mas até então eu não tenho nenhum parente político, nada. Mas em 2014, na hora que ela foi reeleita, eu falei, agora, que eu vou sair de trás do celular também. E aí conheci o Novo lá em 2014. Então, antes de mim, eu conheci em 2015. Quando eu fazia trabalho voluntário nessa época, já fazia algumas coisas assim, de agregar pessoas, fazer algumas coisas, e aí engajei no Novo, filiei, e aí um pouquinho mais para frente, aí, né, não sei se você vai pedir para contar um pouquinho. Vou pedir, sim. Mas pode dar spoiler, pode dar o spoiler. Não, porque acabou que eu entrei, me filiei,
E aí, com muita honra, fui candidato pelo Novo em 2016 a vereador em Belo Horizonte e deputado estadual para Minas Gerais em 2018. Não fui eleito, mas tenho certeza que a minha colaboração ajudou a eleger lá o nosso primeiro vereador, o Matheus Simões. Em Ajudou, com 2018 certeza. eu tive uma votação bem interessante. Em 2018 eu tive mais de 6 mil votos, que ajudou a eleger lá a Laura Serrano, o Guilherme da Cunha e o Bartô também, que na época era Isso. do Novo. E fiz campanha ao lado do Romeu Zema, subimos comunidade aqui, fomos no Mercado Central. Então, é uma experiência para quem está nesse momento agora, assim, com medo de entrar e nunca foi candidato. Olha, eu posso dizer, entre e seja candidato, porque você vai ter uma experiência pessoal muito enriquecedora, você vai fazer amigos assim de alto nível, conhecer muita gente interessante. Então, eu acho que para quem está indeciso, vale a pena engajar e participar, mesmo, não vou ter tanto dinheiro, não vou ser eleito. Acredita, porque se você não for, você vai ajudar a botar gente boa para dentro da boa política. E o Novo, né, o Roberto, ele tem um método, né, de seleção, não é seleção, né, de capacitação dos candidatos, que, olha, só quem sabe, só quem conhece, sabe como que o Novo é exigente, o Novo é muito interessante para que, se a pessoa for votar em alguém do Novo, ela vai ter certeza que essa pessoa é capacitada, está preparada para exercer aquele cargo com que ela vai votar. Então, todo esse processo, né, Roberto, é um paradigma que a gente tem que quebrar, que as pessoas têm que entender. Eu tenho até insistido muito no evento que a gente fez ano passado aqui, o tema foi o Novo Trabalha para o Povo, porque diferente do discurso, das narrativas do pessoal da esquerda, que acaba domando, né, mantendo os privilégios, né, os privilegiados, tudo que eles fazem é isso, deixar o Estado inchado, arrumar emprego para os companheiros, vingar uma prisão, né, que a gente, né, a gente acompanhou aí, que é mais um estado de vingança do que você unir o povo brasileiro, que não se consegue exatamente porque esse instinto vingativo está muito forte. Então, quando você pega as pessoas do Novo, né, quando você pega quem está dentro do Novo, trabalha para que o Estado seja menor e sobra mais dinheiro para que haja investimento em infraestrutura, para que as condições de educação e saúde sejam melhores. Então, quem trabalha para o povo de verdade é o Novo, são pessoas liberais. Tem outros políticos, claro, de outros partidos, que têm uma visão de ter um Estado menor, mais enxuto, mas o que a gente garante que esse é o nosso compromisso, porque está nos valores e na essência do Novo. Né? Puxa, Roberto, sei que eu entrevistado, mas eu empolguei, falei aqui para danar. Eu empolguei porque você me inspirou quando você falou esse negócio mesmo do Novo, e eu acho que é muito por aí. Mas vamos falar da Prodenge. Eu estou muito curioso para saber como que depois de anos, né? Quantos anos que tem a Prodenge, Fez Roberto? 56 anos, em dezembro do ano passado. E depois de 50, vamos fazer as contas, 53 anos, né? Mais ou menos isso, ela Isso. finalmente gerou dividendo para o Estado. Me conta essa história, porque é um modelo de gestão que dá certo, né? A gente é a favor da privatização, mas como não deu para privatizar, você e o seu antecessor, né, o Rodrigo Paiva, colocou ordem na casa e conseguiu entregar dividendo para o Estado de Minas. Me conta essa história, Roberto. Eu vou Sim, deixar você falar, pode ficar tranquilo. tá Falei bom. para danar aqui. Como eu falei, eu fui candidato em 2018, né? E aí, quando o Zema foi eleito, naquele período de transição, né, do governo PT para o governo Zema, foi montado um grupo de voluntários para fazer o levantamento da situação das estatais, né? Então, quem coordenou isso foi o nosso atual vice-governador, o professor Matheus Simões, e o Rodrigo Paiva também, que tinha sido candidato ao Senado, também estava à frente disso. E eu, como voluntário, fiz o levantamento de duas estatais, das informações de duas estatais, da Prodenge e da MGS. Eu e mais alguns colegas fizemos esse levantamento, especialmente da Prodenge, porque é a área que eu trabalho desde 87, né? Então, eu achei que eu teria alguma sinergia fazendo o levantamento dessas informações. E a situação era caótica, tanto nas finanças do Estado quanto da própria Prodenge, né? Eu sempre que eu falo do resultado que a gente alcançou, eu
Sempre dou muito mérito ao Rodrigo Paiva, que foi o presidente que pegou lá em janeiro de 2019. Para você ter uma ideia, ele não tinha em caixa dinheiro para pagar a folha no dia 5 de janeiro. Nossa. Ele teve que, de cara, praticamente a primeira providência foi ir lá no secretário de Planejamento ou na Fazenda, falou, me dá dinheiro, porque senão eu não pago a equipe. E o secretário da Fazenda já quebrado com aquele problema todo, né? Imagina. Exatamente. Tira de um bolso vazio para colocar em outro bolso vazio. Então, é uma transferência absurda. E aí, o que aconteceu no começo de 2019? O Zema deu muita liberdade para o Rodrigo montar uma equipe de pessoas da área, vamos falar. Então, ele montou um conselho de administração de pessoas do mercado, né, praticamente todos, assim, pessoas de empresas privadas, mas aí com um advogado, economista, um dono de startup, e ele me convidou para entrar nesse conselho de administração. Então, eu entrei praticamente junto, mas ele como presidente e eu no conselho. E o que no começo da gestão do Rodrigo, ficou evidente, foi desperdício de dinheiro. Então, numa primeira reunião de diretoria, depois uma reunião no conselho, ele cortou praticamente 150 pessoas que eram cargos políticos, que ocupavam funções comissionadas, mas de pessoas que não... Você perguntava na empresa quem é fulano de tal, as pessoas nem sabiam quem era. Então, casos absurdos, assim, de 150 uso de pessoas pública, só na Prodenge. Só isso numa primeira peneira. Primeira peneira. Então, de cara, foi... Você sabe qual que seria o salário médio, Roberto? Olha, hoje o salário médio da Prodenge é hoje 8 mil. Mas como os cargos, em sua maioria, eram cargos de assessoramento e etc., eu acredito que você pode colocar ele por 10 mil reais para arredondar. 10 mil reais, 150 pessoas que não estavam lá. É 1 milhão e 500? É isso mesmo? Isso. Exatamente. Mas em cargos que quase dobra isso. Quantos funcionários tem hoje a Prodenge, Roberto? Hoje a Prodenge, contando efetivos, o que a gente chama de recrutamento amplo, e estagiários, a gente tem cerca de 1.100. Então, assim, na época tinham quantos? Você lembra? Na época, a gente tinha um corpo de estagiários muito pequeno, então eu tinha mais ou menos uns 40 funcionários, hoje eu estou chegando a quase 200. Eram aproximadamente 900 efetivos, quer dizer, são os concursados. Hoje nós estamos mais ou menos na caixa dos 700. E falar de efetivo é o seguinte, nós temos pessoas concursadas, né, de excelente nível, excelentes profissionais, engajados, etc. Mas, infelizmente, a estabilidade deixa algumas pessoas, à medida que a carreira vai passando, numa zona de conforto. Então, tinha pessoas que já ficam estáveis demais, né? Não contribuíam muito, então a gente conseguiu... hoje eu tenho funcionários, vou te dar um exemplo, 70 anos, efetivo, super produtivo. Então não tem nada a ver com idade, tem a ver com a disposição da pessoa para trabalhar no propósito de uma empresa pública, que no fim das contas é atender o cidadão. Mas nesse tempo aí de 4, 5 anos, a gente diminuiu porque a gente fez um programa de demissão acordada, que a gente pegava funcionários, posso dar um exemplo assim, sem citar nome, mas um funcionário que ganhava, por exemplo, 15 mil reais, e que na mesma equipe tinha uma pessoa de 7 que produzia mais do que o de 15. Então, acabou que a gente conseguiu fazer uma demissão acordada, que o funcionário já estava numa faixa etária aposentada e etc., e a gente dava um incentivo para ele pedir demissão, mas o payback para a empresa era em 4, 5 meses. Então, a gente conseguiu uma economia a partir de folha de pagamento, foi a primeira providência, mas também toda uma revisão, toda uma atuação na área de governança corporativa da empresa, para rever contratos com fornecedores, que a gente também estava devendo lá no começo de 2019, toda a parte de processo de fluxo para recolhimento de tributos, que a gente também estava devedor. Hoje a gente não deve nada. Assim, se você pegar o balanço final de 23, tem lá, lógico que tem um passivo, mas é de virada de ano ou de virada de mês. Então, hoje eu não posso falar assim, eu não devo um centavo. Vocês zeraram todas as dívidas com fornecedores, toda a parte e tudo estava degringolado quando vocês assumiram, quando o Rodrigo assumiu. E assim, decisões que foram tomadas,
que você fala assim, poxa, por que a Prodenge fez isso em governos anteriores? Eu não vou falar só nos 4 anos anteriores, que foram o governo PT, mas mesmo algumas decisões nos governos anteriores, o PSDB, um exemplo claro, né, nós que somos liberais, e a gente muitas vezes pensa em privatização, mas antes da gente entender de privatização, se a Prodenge deve ser privatizada ou não, nós fizemos uma análise de todas as torres de serviço que a Prodenge prestava, tinha no seu caderno de serviço, e analisamos a rentabilidade por torre. Tinha uma torre lá, certificação digital, que dava prejuízo sistêmico. E aí nós fomos analisar, o Conselho de Administração participou muito, para entender por que dava prejuízo. E a Prodenge fez, no final, a partir de 2017 e final de 2018, um investimento gigantesco para se tornar uma autoridade certificadora nível 1 e vender certificado no mercado público e privado, concorrendo com as maiores empresas de nível nacional e internacional. Só que a empresa estatal vai concorrer no mercado privado, vai ter agilidade, vai ter preço de empresa privada? Não tem. Então, nessa análise que foi feita, levantou-se que mês após mês tinha prejuízo e nós fizemos um programa de desestatização desse serviço de certificação digital, até porque a gente achava que não era estratégico mais. Lá em 2004, quando começou a certificação e a Prodenge foi a empresa do Estado que emitia certificados, ela ajudou a nota fiscal eletrônica, as pessoas têm assinatura digital para uma série de serviços, ela fez um papel, mas ela CAC de nível 1, que é essa que tem um nível de exigência maior, tinha um custo fixo altíssimo e não dava retorno. Então, a nossa linha foi avaliar as torres de serviço, ver o que não trazia rentabilidade e focar na parte de data center e hospedagem de sistemas do Estado e no desenvolvimento de soluções para o Estado, mas principalmente com foco no cidadão. Então, aí foi uma transformação que começou através da diretoria e do conselho, que a gente, ao longo desses 5 anos aí, a gente conseguiu trazer muitas mudanças. Aí a gente, no papo aqui, a gente pode ir lembrando aqui de coisas, metodologias de startup que a gente trouxe para dentro, algumas coisas ágeis e tal, muita coisa interessante que a gente fez. O Roberto, você estava comentando sobre a questão de estabilidade de emprego, que eu acho que é até uma crueldade com o ser humano, né? As pessoas buscarem essa estabilidade, a gente até pode entender. Tem pessoas que nascem para isso, mas você colocar a estabilidade de emprego como um sonho para os nossos jovens, né, como a segurança do emprego como sonho dos nossos jovens, é tolir a capacidade de jovens que os jovens têm para evoluir. Então, isso é muito complicado mesmo, mas o Brasil, do jeito que foi desenhado, que está desenhado, ele realmente coloca a estabilidade de emprego, né, o serviço público, como um sonho a ser alcançado por pessoas que poderiam estar produzindo muito mais para o país e para ele mesmo, né? A pessoa poderia ter oportunidades muito maiores fora do Estado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes o Estado acaba tolhindo os talentos, como você falou. Você tem pessoas extremamente competentes, extremamente brilhantes, que fizeram um concurso dificílimo, que passou e, no final das contas, toda a sistemática que o Estado deu, todas as décadas, os anos que se passaram sem incentivar, com comandos despropositados. Eu já vivi isso, eu já fiquei um tempo como assessor de uma empresa estatal muito boa aqui de Juiz de Fora, mas eu percebi o quanto que a produtividade ela poderia ter sido melhor. Então, o que eu digo é que o novo, o Matheus Simões comentou sobre isso também, o Adriano Silva comentou sobre isso, os valores que existem dentro do funcionalismo público são gigantes. Então, o novo, muito diferente do que que as narrativas da esquerda pregoam, ele valoriza o bom funcionário público e você é a prova disso. Você concorda, Roberto? Você não, a Prodenge, né? A gestão Sim. que vocês estão fazendo é a prova disso, né? Você concorda com essa afirmativa? Que o Não, novo valoriza o bom funcionário público? Concordo e te conto na prática como é que a gente pode comprovar isso. Lá, quando o Rodrigo Paiva assumiu a presidência, em 2019, primeiro que existiam 5 diretorias, de cara caiu para 3. E aí o diretor administrativo financeiro e o diretor técnico, que eram os cargos que seriam ocupados, foram selecionados pelo Transforma Minas. Então não foi uma indicação política, não foi um amigo do governador, um amigo de um deputado, foi para o processo seletivo do Transforma Minas, que abriu toda a seleção para esses 2 cargos, através lá da CEPLAG, né? E aí faz aquele funil, entrevistas, teste psicotécnico.
Quando chegou num número aproximado de mais ou menos 8 pessoas para cada cargo, o Rodrigo Paiva pediu para eu e um outro conselheiro fazermos as entrevistas técnicas de seleção para esses 2 cargos. E aí a gente fez um filtro, fizemos um checklist, etc., fizemos entrevista, entregamos 3 indicações. O diretor técnico que foi escolhido na verdade, até hoje, um analista de carreira da Prodenge, que, na hora que ele escreveu o processo seletivo, o pessoal até riu dele. Você acha que você vai ser diretor da empresa? Você não tem nenhum padrinho político, nem nada. Então, o nome dele é Vladimir Freitas, ele é uma pessoa concursada da Prodenge de carreira, que alçou o cargo de diretor. Ele até ganhou um prêmio Espírito Público, se não me engano, em 2021, pela contribuição que ele tem dado. No caso do diretor administrativo financeiro, foi escolhido uma pessoa de mercado, porque dentro da Prodenge até não sei se teve muitas inscrições. Mas ele foi uma prova e imediatamente a gente fez também um processo seletivo para superintendentes, dentro da própria Prodenge. Então, isso mexeu muito, porque tirou pessoas que estavam em cargos de gestão há muitos anos e a gente trouxe uma turma mais nova. Então, essas pessoas não eram um amigo do Roberto, um amigo do diretor técnico e tal. A gente conseguiu selecionar e acaba ter esse exemplo do que eu estou te contando, motiva outras pessoas. É isso. Pô, se esse conseguiu, o outro que era um técnico virou superintendente, o outro virou gerente, conseguiu uma evolução na carreira, a gente vai muito mais pelo exemplo do que por ficar falando e etc. Então, realmente, a gente tentou, nesse tempo aí, criar oportunidades para que os talentos surgissem e se mostrassem e fossem valorizados na empresa. Ô, Roberto, você concorda comigo? Eu sou jornalista, mesmo de comunicação. Nós temos uma obrigação de disseminar essa informação, sabe? A gente é muito tímido para espalhar, porque não é narrativa, é fato, é realidade. Então, todo esse processo de transformação que se fez, que se está fazendo na Prodenge, em Minas, de uma maneira geral, com certeza dentro da CEMIG, com certeza dentro da Copasa, a gente tem que ter o compromisso de espalhar isso aos 4 ventos com muito mais força, com muito mais orgulho, com muito mais brilho nos olhos, porque como é que é aquele ditado? A verdade está calçando a meia enquanto a mentira já deu 2 voltas ao mundo, né? Então, a gente precisa ter um compromisso de saber divulgar isso, embalar isso de uma maneira que as pessoas percebam o que é gestão pública séria e o que não é gestão pública séria, e que décadas Minas passou com a brincadeira. A gente tem que expor isso, Roberto. A gente tem que expor isso. O que vocês encontraram quando estiveram lá? Né? Um território devastado. Como é que ia estar o moral dos funcionários? Como que vão estar as pessoas sem uma gestão que muito provavelmente veio de décadas, né? Uma gestão que foi temerária? Como é que se chega a esse ponto? Como é que se brinca com o dinheiro do pagador de impostos? E como é que se faz política onde que se devia fazer trabalho para o cidadão mineiro? Me explica isso. Não, antes de eu explicar, eu vou falar uma frase que um funcionário da Prodenge falou em uma reunião gerencial que a gente teve. A gente faz umas reuniões gerenciais, né, e algumas lives até para o corpo funcional inteira, a gente mostrando o resultado do final do ano de 2023. E o funcionário falou assim, esses resultados que a gente vem alcançando provam que a gente não era ruim, que a nossa equipe é muito boa. O resultado era ruim, era por causa da gestão, e não por causa do corpo técnico da empresa. Né? Então, assim, marca muito porque a pessoa se sentia desmotivada. Eu trabalho aqui, e do meu lado tem uma pessoa que não sabe nada do que está fazendo, que ganha o dobro do que eu ganho, e que, no fim, a empresa ainda está tomando prejuízo. Você imagina uma pessoa que trabalha com tecnologia, não ter acesso a novas tecnologias, ter equipamentos sucateados, não poder fazer uma atualização de versão de um banco de dados, de um firewall e etc. Então, acaba que desmotivava muito as pessoas. Né? Então, um dos trabalhos que a gente fez foi trazer, além de regularizar contratos com fornecedores, hoje a gente tem contratos de manutenção e suporte com tudo que você pensar, trazer novas tecnologias. A gente trouxe para a Prodenge também metodologias ágeis que são utilizadas nas startups. Então, a gente criou um programa chamado Mentalidade Ágil. Vou falar alguns termos técnicos aqui, mas a gente trouxe o Scrum, trouxe Kanban,
trouxemos ferramentas de gerenciamento, de gestão, projetos, né? Uhum. de gestão, e a gente implantou isso na Prodenge quando muita gente não acreditava. Falava assim, você acha que algum órgão de Estado vai contratar um squad de mentalidade ágil, sem escopo fechado? Não vai dar certo. E a gente começou com um piloto lá na educação, a educação comprou a secretária, a Júlia, que era a secretária, entendeu, botou assessores que, vamos fazer isso a 4 mãos, e a gente conseguiu, era um squad que virou 2, que virou 3, hoje a gente tem mais ou menos 65 squads. Squad, só para você entender... Isso, vamos explicar para o pessoal. Squad é um pequeno time multidisciplinar que vai atender uma determinada demanda. Então, por exemplo, você fala assim, Roberto, eu quero desenvolver um sistema aqui para controlar merenda escolar. A gente monta um time onde eu tenho vários perfis lá dentro. Eu tenho um analista de requisitos, eu tenho um líder técnico, eu tenho um Scrum Master, que é quem gerencia essa equipe, eu tenho os desenvolvedores, eu tenho uma pessoa que cuida, a gente chama de UX, que é User Experience, da interface. Então, a gente tem essa equipe multidisciplinar, que envolve várias gerências da Prodenge, e eu começo a desenvolver o produto junto com o cliente. Tem a figura do squad por parte da Prodenge, mas o cliente tem lá o PO, que é Product Owner. Ele é que define prioridade junto com a equipe do lado de lá. Então, isso foi uma das transformações que a gente fez, que hoje eu consigo fazer entregas muito mais rápidas e num prazo muito menor. Um caso excelente, Sérgio, aí que é bom contar com fatos, é o programa Trilhas de Futuro. Sim. O governador é fã desse projeto. Sim, é. Como é que ele ocorreu? No meio, se não me engano, em abril ou maio de 2021 ou 20, a secretária de Educação chegou para a Prodenge, olha, vamos parar tudo que a gente está fazendo, nós temos um mês para entregar um programa novo aqui de formação técnica para alunos do ensino médio, etc., uma formação, né, em várias áreas, que o governo vai pagar além de dar os custos, vai pagar deslocamento, vai ter uma bolsa, etc. Nós temos que entregar isso em um mês. Isso não estava contratado, não estava no escopo de contratação da Secretaria de Educação com a Prodenge. Só que, como era a mentalidade ágil, aí a gente chegou para a secretária, tudo bem, eu consigo botar aqui para desenvolver, mas o que eu vou parar? Ela, que era dona do negócio, falou, você para esse projeto aqui e pega esse squad e coloca na mentalidade ágil. Nós fizemos em um mês, o Trilho de Futuro estava no ar. Então, isso é um exemplo do que a gente tem feito com algumas secretarias que estão transformando muito a maneira de desenvolver sistemas e de sustentar sistemas, e a maneira até que os órgãos, e no final das contas, o cidadão enxerga a Prodenge. Hoje a Prodenge é uma maravilha do sétimo mundo, Sérgio? Lógico que não, nós temos sistemas legados, antigos, a gente não conseguiu transformar tudo. Nós temos o mainframe, que até aquela tela preta de caracteres, ainda tem sistemas assim. É mesmo? Mas, até hoje? Temos até hoje. Algumas coisas de polícia, de Detran, de folha de pagamento. Que tem que dar aquele comando, não sei o quê, aquele negocinho para entrar no negócio. F2, Ctrl F1, para ir para o campo tal, para imprimir, Ctrl P, isso. As coisas assim. Mas a gente não conseguiu transformar tudo. Mas vai estar a caminho. E os órgãos estão vendo que as coisas estão acontecendo em outras. Então, você pega o Detran, por exemplo, né, que é um serviço gigantesco que afeta milhares de cidadãos aí no dia a dia, né? Isso. Hoje você entra no portal do Detran, tem uma série de serviços. Por trás disso, está lá um sistema desenvolvido na década de 80 e 90. Mas a gente está aos poucos conseguindo modernizar uma série de aplicações, mas outras já nascem no mundo moderno. Então, recentemente, agora, o Estado foi premiado novamente no IBEST, o MG App, que é o aplicativo de serviço do Estado, ficou entre as 3 melhores soluções de governo para o cidadão. Então, já é pensar em aplicativo para celular mesmo. Então, a gente tem uma série de tecnologias e muita coisa moderna que a gente está usando e vai modernizando. Não é na velocidade que a gente gostaria, que a gente não tem todo o recurso que a gente gostaria, toda aqui,
mas a transformação está sendo feita no dia a dia mesmo. Agora, Roberto, é engraçado que a gente deu uma enveredada, a conversa já foi, embarcou, já encaminhou bem para danar, mas a minha primeira pergunta era o que a Prodenge faz e se o Estado é o cliente único, né? Era a minha primeira pergunta, então um pouquinho tardiamente falando, né? Acho que já deu até para dar uma panorama do que a Prodenge é, do que ela faz, mas para ser mais específico, vamos voltar aí, dar uma recuada aí, como se fosse o início, né? O que a Prodenge faz, o que é, o que significa a Prodenge e se só o Estado é o cliente. Tá. O nome Prodenge veio lá atrás da companhia, era processamento de dados, né, do Estado, né? Mas depois inclusive os outros estados todos também, Prodesp, Procergs, todas têm essa sigla, a gente chama das PRODES estaduais, mas todas se transformaram em companhias de tecnologia da informação estaduais. A Prodenge, o que ela faz? Ela cuida da parte de infraestrutura de tecnologia e da parte de desenvolvimento e sustentação de sistemas. Então, a gente tem aqui na Rua da Bahia, a sede da Prodenge, em Belo Horizonte, onde a gente tem um data center gigantesco que hospeda os principais computadores do Estado. Então, eu falei aqui de mainframe, mas também tecnologias super atuais de nuvens, toda a parte de rede, segurança em rede, armazenamento de dados, backup. Então, pensa realmente aí numa parte de infraestrutura de tecnologia da informação. E a outra parte é de soluções, né? Então, a gente fala de aplicativos, de sistemas, de portais e etc. É o que eu falei. Lá atrás, a Prodenge tinha uma gama de serviços que tinha uma torre de ensino à distância, uma torre de geoprocessamento, uma torre de certificação digital. Hoje, a gente está muito mais focado nessa parte de infraestrutura e sistemas. Tá? Agora, não significa que todos os sistemas do Estado são desenvolvidos pela Prodenge e são sustentados pela Prodenge, porque a gente não tem braço para tudo. Mas as principais aplicações, então, quando a gente fala financeiro, orçamento, planejamento, folha de pagamento, toda a parte de convênio de entrada e saída, que a gente chama de SIGCOM de entrada e saída, que é repasse para municípios, toda a estrutura da educação, de matrícula, alocação de alunos. Estamos lançando agora um novo diário escolar. Lá na saúde, tem uma série de soluções lá de SUS Fácil, a parte de farmácia, etc. Segurança pública. Se você falar em 190, boletim de ocorrência, bombeiros, sistema prisional, investigação, polícia civil. Então, os sistemas estruturantes e maiores estão hospedados na Prodenge. Então, a gente é uma empresa que é 24/7, por 365 dias do ano, porque eu não posso parar um sistema da polícia. Né? Imagina uma ocorrência 3 horas da manhã, tem que ter lá alguém para atender e registrar. Hoje até é uma novidade também, hoje você consegue já abrir ocorrência, né, e fazer contato com a polícia também pelo celular. É o que eles chamaram agora um programa novo que chama Emergência MG, onde a pessoa, vamos citar um exemplo aqui, uma pessoa está sendo assaltada em um lugar, ela conseguiu acesso a um local fechado, por exemplo, um banheiro, e ela não consegue falar, senão o ladrão vai identificar. Ela pode entrar em contato com a polícia pelo celular, e aí vai via chat passando todas as informações. Aí a pessoa consegue descobrir a localização, abrir um chat se for necessário, mandar fotografia. Então, o resumo do que a Prodenge faz é a parte de infraestrutura e sistemas para o Estado. E a gente tem soluções antigas, que a gente está modernizando, mas o que a gente já vem fazendo de novo já é com tecnologias super modernas, utilizando nuvem pública, a parte de dados, que é fundamental, tá? Porque hoje o dado é o petróleo do mundo. Prova disso aí são as grandes empresas, a Google, né, a Meta. Elas trabalham com dados. Então, o Estado tem muita informação, muitos bancos de dados. Não é informação, é dado, né? Porque o dado precisa ser trabalhado para gerar informação. Isso. Então, a gente tem muitos dados e a gente também está com um projeto super legal que chama Data Lake MG, que é a gente conseguir pegar essas bases de dados espalhadas em vários servidores que tem aqui no data center, jogar num único repositório de dados para aumentar a usabilidade desses dados e poder cruzar esses dados para gerar informações em painéis gerenciais e etc. A gente tem um projeto que chama BISP, que é Base Integrada de Segurança Pública, que está sendo reconhecido e premiado
como um avanço gigantesco na nossa segurança pública, integrando Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Prisional e Bombeiros. Ô, Roberto, eu vou pedir para você esquecer um pouquinho, você presidente do Prodenge, e olhar o lado liberal. Tudo isso que a Prodenge faz poderia ser feito por empresas privadas mais eficazes. Não estou falando da eficácia que vocês estão implantando, mas não poderia ser feito por empresas privadas contratadas Bom, pelo Estado? Não, bom, eu tô conversando sim, agora é com o isso. liberal do Novo, né? Porque Exatamente. você, poxa, o trabalho que você está fazendo, que a gente percebe os resultados, está entregando dinheiro para o Estado, mas a nossa grande preocupação é que Deus nos livre, vem alguém da esquerda aí de novo, ou de que não tem a responsabilidade com o pagador de imposto, vai infestar aí de cara com mais 150, pelo menos, pessoas ganhando aí R$ 10.000 e sem saber nem o que é que faz. Você está entendendo a preocupação? Não é a Sim, sim. responsabilidade do Zema. A gente não sabe qual é a continuidade, a gente não sabe qual é a narrativa que vai vingar daqui né, para 2026. E aí você perde todo esse trabalho porque um bando de gafanhoto vai destruir esse trabalho que foi feito. Então, você sabe, né? Nós somos liberais, não é questão de não acreditar numa gestão bem feita, é que essa sucessão ela vai perder, o funcionário público vai se estimular de novo. Então, todo esse processo que é feito, a gente corre sempre o risco de se perder numa sucessão. Então, a gente conseguiria ou privatizar ou fazer os trabalhos com a iniciativa privada? Sim, um exemplo que eu já dei aqui foi a desestatização da certificação digital, né? Que a Prodenge era a única fornecedora para o Estado, e a própria Prodenge, junto com a diretoria e o conselho, falaram o seguinte: nós vamos sair disso aí, Ceplag, nós vamos ajudar você a fazer um edital e procurar no mercado privado quem vai te atender melhor e mais barato. Você tem ideia, o que a Prodenge cobrava em torno de R$ 100 para o Estado, a iniciativa privada ganhou o edital por 20 e poucos reais. O mesmo certificado. Então, eu acredito em desestatização, principalmente das áreas que vão se tornando commodity em tecnologia da informação. Outro exemplo, instalação de roteadores Wi-Fi nas escolas. Imagina, nós temos mais de 3.000 escolas no estado. Prodenge poderia fazer isso e inchar a Prodenge? Poderia. Nós falamos, não, Secretaria da Educação, faz um edital, a empresa privada vai ganhar, vai te fornecer equipamento, vai prestar serviço. Não é da estratégia da Prodenge prestar esse tipo de serviço. Então, o principal dificultador que eu vejo hoje para uma privatização total é o que a gente falou aqui de dados. Porque a gente tem dados do indivíduo, dados de saúde, de investigação criminal, de veículos. Então, o que a gente vê de mais dificuldade seria de pegar toda essa base de dados que é gerida pelo Estado e passar para a iniciativa privada. Teria que ser feito um contrato muito bem resguardado com relação ao vazamento de dados e até de continuidade de serviço. Porque se você tem que pesar, né, o que é estratégico, né? Porque dado né, dado transformado em informação é poder, sim, né? E pode ser um perigo, né? Então, eu acho que o caminho que a gente vai dar continuidade é de desestatização para entregar para a iniciativa privada o que ela pode fazer melhor e mais barato e que não fira essa questão da segurança do dado. Eu tive uma reunião um dia na Sejusp, eles falaram, nossa, esse negócio de nuvem, os dados nossos de investigação estão na nuvem? Aí eu tive que explicar a diferença de nuvem pública para nuvem privada, como é que funcionava. Mas, enfim, esses dados mais críticos estão na nossa nuvem privada, ou seja, dentro do data center da Prodenge. Aonde que foi essa reunião, Roberto? É porque você está muito enturmado aí, o que só o pessoal... Sejusp é a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, isso, que fica responsável, vamos falar assim, pelas forças de segurança, né, do Estado, então a Polícia Civil, Militar e tal, estão vinculadas a Sejusp, e a gente estava implantando o projeto da base integrada, então eles ficaram com muito medo desses dados serem colocados numa Amazon, numa Microsoft, numa Google, numa nuvem pública e serem vazados esses dados. Então, tudo depende muito de estratégia
O que vale a pena eu levar para a nuvem pública, o que vale a pena eu levar para a iniciativa privada, por exemplo, o desenvolvimento de um site, de um órgão que não seja nada muito crítico. Para que a Prudente vai fazer? Poxa, contrata aí no mercado privado, vai pagar 30, 40 mil, vai ser mais barato, mais rápido, e a Prudente não quer fazer isso. Então, eu acredito muito nesse curto prazo agora em desestatização e foco para a Prudente. Mas se a gente... Inclusive, a gente não vê, por exemplo, no Brasil, nenhuma empresa de TI, você começar lá pelo governo federal, o SERP, o DataPrev, eles também vieram, o próprio governo federal anterior tentou uma privatização e viu que talvez essa privatização total não seja o melhor caminho. Mas, enfim, até para isso, a gestão nossa que a gente tem feito, no caso de uma privatização, hoje a Prudente tem um valuation muito maior do que tinha lá em 2019. Você tem esses números? Você consegue? Você tem esse número do valuation? Não, do valuation, oficialmente não, porque a gente não fez isso, mas eu extraoficialmente eu conversei com alguns consultores que deram uma analisada no balanço, compararam. Sem dúvida, uma empresa que era prejuízo durante 53 anos começa a dar lucro, já começou a valorizar, né? Aí você olha lá alguns indicadores de caixa, EBITDA, lucro líquido, etc. Isso. Então, que são alguns parâmetros de avaliação, pega o nosso balanço, olha lá nosso ativo, passivo. Hoje você olha o balanço e fala assim, poxa, essa aqui é uma empresa interessante. Se fosse privatizar, teria um valuation bem interessante maior, também. Agora, sobre a gente já deu uma passão sobre questão de funcionário, motivação. Como é que está a satisfação dos funcionários? Vocês medem isso de uma maneira geral? A gente foi pontual, mas de uma maneira geral se percebe que os funcionários estão mais satisfeitos trabalhando com essa gestão de vocês? A gente fez já algumas vezes pesquisa de clima e melhorou bastante, e até funcionários antigos da casa trazem esse feedback para a gente. Você sabe que não vai ter jeito da gente agradar uma empresa de 1.000 funcionários, agradar todo mundo, não, né? É impossível. Então, a gente tem consciência disso. Funcionários já não agrada, né? Todo mundo. A gente tem consciência disso, de que a gente não vai agradar todo mundo. Algumas coisas que estavam jogadas para debaixo do tapete, a gente levantou o tapete e encarou. Então, por exemplo, a gente fez um novo plano de cargos e salários, que era uma demanda antiquíssima da empresa, que passou por governos e governos e ninguém fez, e a gente fez, e teve um percentual da empresa que não gostou. Agora, por que não gostou? Porque alguns tiveram mérito e foram mais valorizados do que outros. Você sabe que, assim, muitas vezes governo de esquerda e pessoas de esquerda querem regras iguais para todo mundo. E nós não acreditamos em regras iguais. Todos somos diferentes. Nós acreditamos em mérito e nós procuramos valorizar quem a gente identificou que estava produzindo mais e que estava mais engajado. Então, assim, a gente tem feito alguns eventos com o corpo funcional da empresa. Nós fizemos no finalzinho do ano passado um Agile Day. Foi um dia, a gente foi lá para o P7, levamos mais ou menos 100 pessoas para falar de metodologias ágeis, trouxemos um palestrante externo. Você vê no olho da turma, poxa, que coisa bacana que eu estou trabalhando. E a gente está trabalhando agora, Sérgio, inclusive amanhã vai ter uma reunião, sobre qual é o propósito da Prudente. Para que essa empresa de tecnologia da informação do Estado existe? Boa. Então, a gente ainda não tem ainda qual que vai ser o nosso propósito, igual a maioria das empresas já estão trabalhando com isso, mas a gente fez já uma pesquisa com os funcionários, tivemos mais ou menos 150 participações, vai muito na linha de foco no cidadão, transformação digital, agilidade, melhoria do serviço público. Então, é para isso que a empresa existe, que ela foi criada, e o nosso foco tem que ser esse. Nosso foco é melhorar o serviço do cidadão e melhorar a eficiência para o Estado. Vou dar um exemplo. Na pandemia, a gente implantou um sistema que chama SEI, que é de tramitação de documentos eletrônicos. Hoje, o Estado inteiro trabalha com esse sistema eletrônico. Que foi desenvolvido por vocês. Não, esse sistema foi desenvolvido pelo TRF4 e cedido para vários estados e municípios implantarem. Tá. Então, através da CEPLAG do Estado de Minas Gerais, foi feito um convênio, esse sistema foi implantado na infraestrutura da Prudente, e hoje o governador, o vice-governador, os secretários, os presidentes estatais,
o meu gerente, todo mundo, qualquer processo, qualquer não, vários processos do Estado que eram feitos em papel são feitos de forma eletrônica e eu assino de onde eu estiver. Então, essa transformação aí trouxe uma... Eu estou dando esse exemplo porque isso é melhoria de gestão, Sim. é eficiência, é agilidade. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o aumento de eficiência de serviço público passa por tecnologia. Não é botar 300 atendentes de uma unidade de atendimento integrado da CEPLAG que vai melhorar a vida do cidadão. É serviço de transformação digital de serviço público. Engraçado, você tocou esse assunto aí sobre facilitar a vida do cidadão. Uma coisa que eu nunca entendi, que estava tentando se implantar, por que tem número de carteira de motorista, número de carteira de identidade, número de alistamento militar para os homens, número de título de eleitor, número do CPF, isso nunca entrou na cabeça. Essa simplificação ela tem que ser nacional. Tá bem direcionada para simplificar ou parou no tempo também, Roberto? Já está no ar esse projeto, chama carteira de identidade nacional. É aquela, já está valendo, não está? Já vai ser um número só. O número é o identificador do cidadão, é só o CPF, e por coincidência agora fechou o mês de janeiro, Minas Gerais foi a unidade da federação que mais emitiu a nova carteira de identidade em janeiro, foram 125 mil identidades novas. Demorou muito para isso acontecer, né? Isso. É muito louco. Mas nós temos 22 milhões de habitantes, né, no estado de Minas. Então, não, mas no Brasil, então, né, dos nossos 200 e tanto. Isso. Então, assim, já é um passo que foi uma iniciativa muito boa do governo federal e baseado em experiências internacionais. Então, a gente Mas foi do governo anterior, né? Foi do governo anterior. Esse projeto veio do governo anterior, que é até para estruturar isso. O governo anterior fez muita coisa interessante, o GovBR, né, que é um login único para serviços públicos, aí ele está integrado com o serviço aqui do Estado, essa carteira de identidade única, e o legal é que não foi reinventar a roda, porque os países que são mais digitais do mundo, eu posso citar aqui a Finlândia, a Estônia, eles já têm essa identidade digital única há alguns anos, e a criança que nasce já recebe lá um númerozinho que vai valer para a vida dela inteira. Então, tem exemplos de serviços públicos desse país, em educação, em saúde, está tudo vinculado ali. Você sabe o protocolo médico inteiro da pessoa, maravilha, onde é que ela estudou, que veículo que ela tem, se teve alguma coisa criminal, com uma única chave você tem a vida inteira do cidadão ali, muito mais fácil de ser acessada. E esse trabalho, a gente consegue trazer essa parte de tecnologia, de informação para o município. O município tem que investir nisso, concorda? Né? Para facilitar a vida do cidadão, né? do município. Você chegou a perguntar e eu não respondi. A Prodenge presta serviço para órgãos públicos, ela não concorre no mercado privado. E 95% da receita da Prodenge vem de órgãos do Estado de Minas, ou a maioria do Executivo, da administração direta e indireta, mas também a gente presta serviço para o Judiciário, para o Legislativo, e mais ou menos 5% vem dos municípios. Mas hoje, principalmente na parte de multas de trânsito, a integração da base regional, né, do município, com a base estadual, com a base federal. Mas nós estamos com um programa agora de criar um portal de serviços para municípios. Nós estamos fazendo um projeto piloto com a Prefeitura de Lagoa Santa, onde a gente vai pegar diversos produtos que a gente tem para melhorar, para levar a transformação digital no município. Então, essa parte de documentação, existe um projeto aqui da Prodenge, junto com o Estado, que chama SEI Municípios, para melhorar a parte de documentação. A gente tem a parte de ouvidoria, a parte de agendamento de serviços, essa própria parte de multa. Então, a gente está querendo aumentar, porque o cidadão de Juiz de Fora vive em Juiz de Fora. Ele não vive no Estado. Né? Então, quanto mais transformação digital a gente levar para o cidadão, ele vai ter nos 3 níveis no município, no Estado e no governo federal, a possibilidade de ter serviços em cada lugar de forma mais ágil. Né?
Agora, me dá um exemplo. Por exemplo, a Prefeitura de Juiz de Fora, o novo aqui ganha a Prefeitura de Juiz de Fora. Ele pode contratar a Prodenge para prestar um serviço, para fazer um novo cadastramento a unificação do serviço de saúde no município, da educação. Estou dando um exemplo, sabe? Isso é Sim, possível? Contratar a Prodenge para prestar um serviço X, sim, digitalização dos documentos municipais. Isso é possível. é possível. E a Eu não Prodenge tenho. tem valores competitivos? Pois é, vai depender de qual serviço. Tá. Porque se a gente já tem um produto pronto para o Estado, seria muito interessante. Agora, se um exemplo que você deu aí, talvez uma digitalização de documentos ou algum processo específico, não vale a pena. Eu acho que tem que analisar, Aí cada caso é um caso. cada caso é um caso. Mas Então, pode ser assim, que a Prodenge tenha já um serviço bem desenvolvido que precisa só fazer as adequações para a cidade. é. Um Então, exemplo claro, por exemplo, a Prefeitura de Juiz de Fora quer contratar um serviço num grande provedor. Na Microsoft, na Google, por exemplo, a gente está usando aqui uma ferramenta de videoconferência. E a Prefeitura quer implantar essas ferramentas de escritório, né, de videoconferência, compartilhamento de arquivos na nuvem. Aí ela vai perfeito. ter que fazer um edital, um termo de referência, etc. Ela pode contratar isso através da Prodenge, porque a Prodenge já fez esse caminho todo, e ela pode oferecer serviços de nuvem pública para os municípios. Então, você contrata a Prodenge faz a gestão, mas isso fica armazenado num grande provedor de nuvem. Então, tem uma série de serviços que a gente consegue prover. Essa parte, por exemplo, de dados, que a gente falou do Data Lake, MG, para os municípios é muito interessante, porque ela tem uma série de sistemas e bases de dados, a gente consegue prover que ela centralize em um lugar, e aí ela contrata, por exemplo, uma empresa privada para desenvolver os painéis gerenciais, que a gente chama de sala de situação. Eu Aham. quero ver como é que está a educação, como é que está a saúde, em determinada região, qual é a criminalidade, e por aí vai. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades, mas tem que ser realmente analisado caso a caso. Ô, Roberto, você citou aí alguns projetos que vocês estão desenvolvendo. Tem algum projeto que ainda está para sair que você já pode falar? E qual que é o projeto que você mais gosta? A menina dos seus olhos, você tem isso aí para falar para gente? A menina dos meus olhos é a parte de dados, é o Data Lake, porque a gente está fazendo, como se eu faço a analogia, é o seguinte, nós estamos construindo uma estrada muito bem Data construída. Lake, Lake de lago mesmo? Isso, é de Tá, lake, lá é um lago de dados. tá. Nós estamos fazendo uma estrada que eu não sei para onde ela vai chegar, mas eu sei que eu estou fazendo ela muito bem construída, com drenagem, subbase, base, pavimentação muito bem feita. Por quê? Uma vez que eu tenho esses dados com facilidade de acesso, com alta tecnologia, aí por que é a menina dos meus olhos? Porque hoje todo mundo está falando de inteligência artificial, aprendizado de máquina, é, IA generativa. Qual que é o insumo para a inteligência artificial? São dados. Então, a gente está fazendo alguns projetos pilotos aqui na Prodenge, no Estado, que a massa de dados é fundamental para a IA. Vou te dar um exemplo de um projeto que a gente estava fazendo. Por exemplo, uma multa de trânsito. O cidadão leva uma multa de trânsito e ele vai recorrer dessa multa. Na hora que ele entra com o processo de recorrer, eu tenho na base de dados todos os recursos de multa. Então, a inteligência artificial pode indicar qual é a probabilidade desse recurso ser aceito ou não e sugerir, por exemplo, para o órgão que está fazendo a análise, olha, 90% dos casos desse tipo de multa, eu estou dando razão para o condutor e 10% não são justificáveis. Isso é um exemplo. Outra coisa super legal que a gente está fazendo é um programa de inovação aberta. O que é isso? Anteriormente, para uma empresa pública contratar, eu tinha que ter o termo de referência falando o seguinte, eu quero comprar isso. Então, para eu comprar um celular, eu tinha que falar, eu quero um celular com um processador tanto, memória tanto, e etc. Fazer tudo especificado. Com a inovação aberta, que veio através do marco legal lá das startups, eu consigo levar para o mercado um problema e falar assim, mercado, quem resolve esse problema para mim mais fácil? Então, vou te dar um exemplo também na área de educação.
Hoje a matrícula aí de todos os alunos do estado, são quase 2 milhões de alunos, é feito pelo sistema de matrícula. Quando é renovação, é tudo automatizado, etc. Mas chega lá no começo do ano, ou o aluno ou os pais do aluno tem que ir lá na escola levar comprovante de endereço, carteira de identidade, o certidão de nascimento, etc. O que a gente está fazendo nesse projeto de inovação aberta? O responsável pelo aluno vai entrar no portal da educação, faz o upload desses arquivos, a inteligência artificial vai ler esses documentos e pegar esses campos e validar se os documentos são válidos. Então, ele vai lá, por exemplo, na Receita Federal, ver se o CPF é o nome do Sérgio, você está conferindo o seu CPF com o seu nome, se o comprovante de endereço é válido. Então, isso é um uso de inteligência artificial em cima de dados. Então, por isso que eu acho que o grande avanço que a gente vai ter é com os de dados para inteligência artificial, aprendizado de máquina, e isso aí não vai ter. Se você me perguntar daqui a 4 anos como é que vai estar o Estado, eu vou te falar que eu não sei, mas que a gente está indo no caminho certo, entendeu? Tá fazendo bem feito, né? Quando faz bem feito. Essa é uma característica também do novo. Ô, Roberto, nós temos que caminhar para o final. A conversa fluiu bem para danar. Deixei de fazer um monte de perguntas, ou seja, nós vamos ter que depois marcar um outro bate-papo para continuar essa conversa, que eu adoro também, essa parte de tecnologia. Mas tem duas. Eu quero falar rapidinho para a gente terminar sobre sua experiência como candidato, sobre sua experiência, o que você pode passar para as pessoas que querem ser candidatas. Mas antes disso, era uma pergunta que também estava no começo e que eu vou te fazer agora. Você vem da iniciativa privada. Qual foi o choque que você teve ao encontrar o serviço público lá do Prodenge, quando você encontrou? O maior choque é a burocracia. Porque... Mas isso é uma característica do direito público, concorda? Isso, concordo. E por que tem essa burocracia? Ela, muitas vezes, ela é necessária porque uma empresa pública na mão de pessoas com más intenções, a gente sabe o que deu nas estatais aí para trás. A gente teve Petrolão, teve Lava Jato. A Prodenge, com todas essas ferramentas, com burocracia e tudo, a Prodenge, de cara, teve que mandar 150 gafanhotos embora, ué, né? Então, assim, no começo a burocracia me assustou, mas hoje toda a nossa gestão aqui, a diretoria, com os conselhos de administração fiscal, batem muito na tecla que eu quero governança. Eu quero que o meu processo de compra venha da área técnica, passe pela diretoria, vá na área de compras, tenha um parecer jurídico, porque para a gente fazer correto, eu tenho que passar por todos esses níveis de segurança. Então, mas assusta no começo. Poxa, eu lembro que eu fui pedir um notebook para mim, demorou 6 meses para chegar. Depois, se eu tivesse numa empresa privada, falava, pega R$5.000 aí, vai no shopping e compra o meu notebook. Então, isso no começo assustou, mas a gente entende que essas regras são exatamente isso. O dinheiro da Prodenge não é meu, né? Não é. Então, eu tenho que ter um cuidado muito mais dobrado do que eu tive nas minhas empresas. Então, eu tenho instâncias de governança muito rígidas e muito mais fortes, mas foi um primeiro choque. E outra coisa é a questão de recursos humanos. O maior desafio, eu acho, que para um gestor público é conseguir motivar as pessoas, identificar as lideranças, quem tem potencial para se desenvolver. A gente, sim, eu citei estagiários, a gente está pegando estagiários assim, fantásticos, uma meninada nova que gosta muito de propósito. Eu já tive um caso de estagiário que falou assim, olha, eu estou formando e recebi uma proposta, mas eu não quero sair, porque eu estou trabalhando num projeto aqui que vai atender meus primos, a minha tia, lá na segurança pública. Então, a pessoa vê valor no trabalho que ela desenvolve. Prodenge tem filial, Roberto? Prodenge tem filial? A gente, na verdade, como a gente tem a sede aqui na Rua da Bahia, a filial na cidade administrativa. Então, a gente tem... Mas mas não tem braços em outras cidades? No estado, não. Em outras cidades, não. A gente até na época lá da certificação digital que eu falei, tinha um plano de expandir ela para o interior, mas hoje até pela própria tecnologia, né, e hoje em dia eu tenho uma boa parte do time, eu tenho funcionários que moram no interior de Minas, principalmente na área de desenvolvimento, que conseguem trabalhar remotamente numa boa, mas eu tenho algumas áreas da empresa que exigem mais uma a presença física, a pessoa está ali presente para
para prestar aquele serviço, aquele suporte. Agora, o Então, a gente não tem filial. pecado que eu vou fazer agora, mas eu estava imaginando a pessoa, né, toda satisfeita te entregando o computador assim, o seu Roberto, poxa, olha, consegui entregar esse seu computador 6 meses, né? Antes a gente estava acostumado a entregar em um ano, né? Por É, mais que a pessoa tenha a eficácia, é um negócio completamente despropositado. Só registrando que isso aqui é uma ficção, né? sim, claro. Mas o que eu quero dizer é que a pessoa acaba acostumando, né, com alguns padrões e acaba perdendo a conexão com a realidade de mercado, né? Então, eu só quis registrar essa passagem assim para ver o quanto que o direito público, né, toda essa amarração do direito público, ela distancia do que a agilidade do mercado, que o mercado exige, né? Mas tem que saber conviver com isso e vocês souberam se desdobrar aí. Para encerrar, Roberto, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal do Novo, né? Quem quer, as pessoas que estão em dúvida, as pessoas que querem ser candidatas, hoje eu não sei se eu vou, se eu faço, como é que é a política. Você já falou um pouquinho, mas para encerrar, vamos dar uma palhinha, dar uma força aí para quem está em dúvida para vir para o É. Novo e se candidatar. Eu acho que eu falei, uma experiência, eu posso falar pessoal e até profissional, super interessante. Primeiro, pelo que você já falou, que é o próprio processo de capacitação que o Novo dá para os pré-candidatos, né? Sim, Então, a gente tem que entender, pô, como é que funcionam os três poderes, o que é um projeto de lei, o que é um orçamento, e por aí vai, como é que é a composição. Então, assim, é muito interessante essa formação, que eu acho que a pessoa, assim, de alguma maneira, para ela ser candidata, ela tem que gostar um pouquinho de política, ela tem que estar um pouquinho indignada, né? sim. Então, ela vai aprender muito, ela vai fazer muito relacionamento, e uma coisa importante falar é o seguinte: independe da classe social, da cor, da opção sexual, porque um dos valores do Novo é respeitar o indivíduo. Então, a gente é contra esse negócio de minorias, porque a minoria é o indivíduo. Então, acredite que tem muita gente que fala que o Novo é um partido de elite. Uma Não é partido de bobagem elite, sem tamanho. é de elite de pessoas que pensam diferente do que está por aí. Então, eu concordo. Nós tivemos um candidato aqui que super bacana, é um negro que mora numa comunidade aqui em Belo Horizonte, foi super bem votado, super reconhecido no Novo. A gente vai nas reuniões aqui, ele hoje participa de vários grupos, se não me engano, ele está hoje como assessor de uma vereadora nossa. Então, assim, o recado que eu dou: você está em dúvida? Vai. Porque eu fiz campanha em 16 e 18, gente, sem dinheiro, mas você não precisa de dinheiro para fazer uma boa campanha. Hoje em dia, com rede social, você pega seu celular, você faz um vídeo. O Novo está partindo agora, está muito mais estruturado do que foi em 2016, 2018. Então, ele vai te dar curso de formação, de uso de rede social e até algum incentivo, algum repasse, né, financeiro para que você possa ter uma campanha mais estruturada. Você vai conhecer pessoas fantásticas. E, lógico, a gente sabe que se a gente está aí com um número de 3 mil filiados, e acho que alguma coisa assim em Minas Gerais, a gente vai ter uma massa podre no meio desses 3 mil. Não vai ser todo mundo bonzinho, todo mundo com o mesmo valor. Vai ter oportunista, mas... Mas depura, o tempo depura, isso é depura. normal, a gente não pode ter Exatamente. medo, não. Essa depuração é natural. Então, a gente viu aí casos de pessoas que foram expulsas do partido. Uma diferença muito grande do Novo para outros partidos que a gente vê tradicionais é que o Novo não tem dono. A prova disso é que quem criou o partido saiu do partido. Exatamente. Porque houve um número grande de pessoas que estavam no partido que não concordavam com o que estava sendo feito e teve uma mobilização e, teoricamente, o dono do partido já não está no partido. Então, isso é muito legal e a gente tem um ciclo de renovação e de acreditar que a gente tem que ir para frente. Aí a gente tem vários exemplos. O nosso governador aqui, você já citou, o Romeu Zema, o Matheus Simões, nossos vereadores, prefeitos de outras cidades. É muita gente boa com a mesma intenção de melhorar o Brasil, porque a gente é um país maravilhoso, mas infelizmente a gente muitas vezes anda para trás, né? Mas nós temos que fazer esse país andar para frente. E é o que nós estamos fazendo.
Roberto, muito obrigado mesmo. Foi uma conversa ótima, rendeu demais. Ainda faltou muita coisa para a gente falar, por incrível que pareça. A gente conversou muito, começou bem, fluiu bem, mas vamos deixar para uma próxima vez. Quero te agradecer. Se você quiser, para encerrar alguma coisa aí, falar rapidinho, fica à vontade. Se eu deixei de perguntar, ou se você quiser falar alguma coisa que, que nós não tocamos aqui, fica à vontade, Roberto. Mas é repetir aí, a minha experiência é muito bacana com o Novo, eu falei, eu já entrei em 2014, quer dizer, está completando 10 anos, não sou parente do Zema, não foi nenhum político que me indicou, isso é muito legal também do governo do Zema, porque as posições que ele coloca as pessoas é pelo conhecimento técnico, e não porque é amigo de alguém, ou um pedido, etc. Então, acho que assim, acreditem, e vamos em frente, contem comigo, se precisar de alguma ajuda, alguma dica, de campanha, fui candidato, mas hoje o Novo é muito mais capacitado, tem gente muito mais capacitada até do que eu para falar sobre isso, mas acreditem e vamos fazer, se Deus quiser, muitos prefeitos e vários vereadores espalhados pelo estado, tomara que Juiz de Fora fique em boas mãos aí com o pessoal do Novo. Vamos sim, vai dar tudo certo sim. Gente, conversei com Roberto Tostes Reis, diretor-presidente da Prodenge. Muito obrigado, Roberto. E você que está assistindo a gente aqui, feliz ao Novo, você viu os bons exemplos que o Roberto te deu. Siga o Novo nas redes sociais, o Novo 30JF, para você seguir aqui de Juiz de Fora. Tem o Novo Minas Gerais, tem o Novo Brasil também que vocês podem seguir nas redes sociais. Felice, novo.org.br. É muito simples, é muito interativo. Você pode se filiar a hora que quiser e pode se desfiliar com uma facilidade também a hora que você quiser. E candidate-se, porque o Novo, com absoluta certeza, quem escolhe um candidato para votar que é do Novo, pode ter absoluta certeza de que está escolhendo uma pessoa que foi muito devidamente selecionada e escolhida a dedo. Porque o que o Novo tem de grande vantagem é realmente esse processo livre, individual, sem cacique, né? Para poder ter a certeza de que o eleitor vai escolher, quando for eleito, vai escolher um grande candidato, um grande representante, seja na prefeitura, na Câmara de Vereadores, governador e prefeitos, que a gente tem grandes exemplos, né? E os deputados também que nós temos. Roberto, muito obrigado, tudo de bom para você, valeu e até a próxima. Um abraço. Boa noite.